Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. Esse vídeo é para tentar entender os culpados dessa situação de fracasso do Santos no Campeonato Brasileiro. Marcelo Teixeira hoje deu mais uma entrevista e mais uma vez ele passou vergonha na entrevista. Eu vou falar para você sobre isso, vou dar minha opinião inclusive sobre mais uma entrevista vergonhosa desse senhor e também falar sobre o ataque de risos do Santos. O ataque que não faz gol. Bem, Marcelo Teixeira deu uma entrevista no Barba Podcast. E ali ele disse que não teme o rebaixamento. Mais uma vez ele diz isso, porque disse que o Santos tem um excelente elenco. Eu não sei se o Marcelo Teixeira tem assistido os jogos. Eu acho que não. Eu acho que ele não viu o jogo ontem contra o Vitória. Porque depois de perder num confronto direto 1-0 em casa para um time que veio totalmente desfalcado, com o Jair Ventura no comando, perder de 1-0 para esse time, e você vem me falar que não teme o rebaixamento? Meu amigo, eu acho que você não assiste o jogo do Santos. Eu acho que ele nem sabe a posição do Santos na tabela. E muitos dizem que esse aí é o cobra da bola, que é entendido de futebol. O Marcelo Teixeira entende tanto de futebol que na cabeça dele o time que está hoje em 16º lugar no campeonato, com a mesma pontuação do 17º, não tem risco de rebaixamento. É assim que ele entende de futebol. O cara não mostra preocupação alguma. Porque, na verdade, quem está preocupado com o Santos na Série B sou eu, é você. Somos nós aqui, torcedores santistas de verdade, que estamos preocupados. Porque Marcelo Teixeira, os seus pares ali, as pessoas que estão dentro do Santos, será que eles estão preocupados? Nunca. Nem querem saber. Se cair para a Série B ou se não cair, para eles não muda nada. Não muda nada. Porque quem torce para o Santos de verdade somos nós. Nós que vamos ao estádio, nós que pagamos ingresso para assistir os jogos, que se desloca de uma cidade para outra, é isso. O Santista é nós, somos nós. Porque o cara que é presidente do clube disse que não teme o rebaixamento. E aí ele foi se defender, falando de que o planejamento da temporada foi bom. Ele disse que contratou o Pedro Caixinha como unanimidade. Todo mundo falou bem da contratação. Todo mundo quem? Porque há muitas pessoas, eu ainda não estava aqui no YouTube, mas para amigos próximos eu comentava, esse cara saiu do Bragantino e não foi tão bem lá, viu? Teve uma boa temporada, uma temporada que o Bragantino estava em alta de fato, mas na temporada seguinte foi uma temporada horrorosa. Saiu de Bragança escorraçado de lá. Não deu outra. Campeonato Paulista do Santos teve uma grande oscilação, muito inconstante. Graças ao Neymar conseguiu se classificar para a fase final do Campeonato Paulista. E depois foi o que foi. Perdeu para o Corinthians sem esboçar reação alguma naquela partida. Aí no Campeonato Brasileiro começou a perder um jogo aqui, outro ali, mandou embora, trouxe quem? Kleber Xavier. O cara que nunca tinha treinado em lugar nenhum. O cara nunca tinha sido treinador. Trouxeram um estagiário e colocaram no comando. Por quê? Porque ninguém queria assumir o Santos. Não tinha um treinador com disposição de vir para o Santos. Não tinha. Não tinha. O Pedro Caixinha, ou melhor, Pedro Martins era o CEO do clube. Um outro estagiário no comando do Santos. Como é que vai dar certo? Olha o planejamento. Ah, e outra coisa, hein? O Santos terminou a Série B do ano passado em novembro. Você sabe quando é que o Santos foi arranjar um treinador no começo da temporada? Em janeiro. Quase que no mês de fevereiro. Na metade do mês de janeiro. Uma vergonha. O Santos hoje, sabe por que o Mirassol hoje está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro? É porque ninguém olha. Mas o planejamento do Mirassol começou assim que encerrou a Série B. Eles se programaram para estar hoje na Série A do campeonato e por isso está em 4º lugar. Eles programaram as contratações, o treinador, tudo isso foi programado. Foi planejado. Coisa diferente do senhor Marcelo Teixeira, que planejou a Série B para o Santos. Aí ele fala, não, mas... outra coisa, só para poder não perder o fio da meada. Aí trouxe o Kleber Xavier. Kleber Xavier no comando. Só demitiram esse cara porque perdeu de 6-0 para o Vasco. Porque se não fosse aquela goleada para o Vasco, se fosse 1-0 Vasco, 2-0 Vasco, até 3-0, o Kleber Xavier estaria aí até hoje. Porque eles não iriam demitir. Por quê? Porque segue o planejamento. Planejamento da 2ª divisão. Aí o Santos, ele foi se defender, né, falando que o Santos fez várias contratações nessa temporada. Ele trouxe o Neymar, ele trouxe o Zé Rafael, o Arão,
o Mike, o Tiquinho Soares, só contratação de peso. Mas vamos fazer uma análise dessas contratações? O Neymar estava encostado no Al Hilal, não jogava, machucado, e não joga no Santos também. Quando foi contratado, todo mundo falou, pô, excelente contratação, não vou ser hipócrita aqui. Mas, qual é o resultado prático disso? Nenhum. O Zé Rafael no Palmeiras não vinha jogando. O Palmeiras meio que quis doar ali para o Santos, pediu só umas quirelinhas ali em troca. O Santos contratou o Zé Rafael a peso de ouro. E ele não é um problema do Santos, pelo contrário, ele é um dos melhores da equipe. Mas o Palmeiras não queria mais esse jogador por problemas físicos. O Mike é outro jogador que o Palmeiras também não fez força alguma para segurar o jogador. Por quê? O Arão saiu do Panathinaikos e somente o Santos e o Grêmio tentaram esse jogador porque o Flamengo e o Palmeiras não foram buscar esse atleta. O Tiquinho Soares, no Botafogo, ele era artilheiro do campeonato do ano passado, né? Que nada, ele era reserva lá. E doaram o Jair para o Botafogo e trouxeram o Tiquinho Soares a peso de ouro, pagando salário altíssimo. E esse cara não é nem reserva em algumas partidas. E é um cara que quando entra em campo, ele é pior do que um cone dentro da área. Olha o nível das contratações. E salário alto, hein? Essa é a maior folha salarial da história do Santos Futebol Clube. A dívida só aumenta. Olha a diferença das contratações de Mirassol e Santos. O Mirassol foi buscar jogadores que estavam sendo destaques em outros campeonatos, na Série B, foram buscar jogadores destaques em suas equipes. E o Santos trouxe jogadores encostados em suas equipes. Olha a diferença de um e de outro. Aí você entende o porquê que o Mirassol é o quarto colocado e o Santos está na porta da zona de rebaixamento. Por quê? Porque uma equipe planejou e trouxe aqueles que estavam em alta. Jogadores que em suas equipes, com exceção do Reinaldo, que estava embaixo no São Paulo, no Grêmio, nas outras equipes, com exceção dele, os outros jogadores que o Mirassol contratou foram jogadores que se destacaram em equipes menores. Aquele cara, pô, o cara jogou bem na Série B, vamos trazer ele. Porque o cara tá em alta, o cara tá confiante. Aí junta esses jogadores confiantes, jogadores que têm fome de ver a equipe bem no campeonato, tá aí, quarto lugar, fazendo uma campanha maravilhosa. Já o Santos trouxe jogadores encostados, jogadores que já tinham sido campeões em outras equipes, mas que há muito tempo não faziam diferença alguma em suas equipes. Então, esses jogadores encostados chegaram com a moral baixa, já ganharam coisas, títulos em sua carreira, então esses caras chegaram no Santos e falaram, se der certo bem, se não der eu arranjo outro time. Porque eles jogam por nome. Esse é o problema. Esse é o problema. E a dívida do Santos só aumenta. Está chegando na casa de 1 bilhão e no final do ano a gente vai ver o rombo dessa temporada, hein? A gente vai ver o rombo que Marcelo Teixeira e companhia fizeram no Santos Futebol Clube. Eu quero saber sua opinião sobre a gestão do Marcelo Teixeira e o planejamento, se é que podemos dizer assim, para essa temporada. Você concorda com o Marcelo Teixeira de que o Santos tem um excelente elenco e não vai cair? Você acha que não deve temer o rebaixamento? Você acha que o planejamento foi bem executado? Vamos conversar aí nos comentários. Eu preciso também falar para você a respeito do ataque de risos do Santos, né? Nesse ano, sabe quantos gols o Santos fez na temporada? 53. O Santos nessa temporada fez 53 gols. Melhor, 52. 52 gols. O time mais artilheiro do mundo fez 52 gols nessa temporada. Com vários jogos já, hein? A última vez que o Santos fez 100 gols em uma temporada foi em 2019. No ano em que o Santos foi rebaixado para a Série B, o Santos fez 63 gols na temporada. Ou seja, nesse ano, o Santos tem menos gols, óbvio que com menos jogos, mas o Santos tem 11 gols a menos do que no ano em que caiu para a segunda divisão. E aí você olha para o ataque do Santos. O Guilherme é tido como o principal atacante do Peixe. O Guilherme fez 14 gols na temporada. Sabe quantos no Campeonato Brasileiro? 4. 10 no Campeonato Paulista. Por quê? Porque não é jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. Diga pra mim, qual é o jogo decisivo que o Guilherme fez gol? Acho que só contra o São Paulo.
E era uma partida que o São Paulo veio reserva. Porque se fosse o time completo do São Paulo, o Guilherme não marcava. O outro atacante do Santos, que o Santos trouxe como uma solução após a saída de Luca Meireles, o Lautaro Dias tem 30 gols na carreira. O centroavante do Santos tem 30 gols na carreira. Na carreira. Tem que rir para não chorar. Como é que um ataque desse vai fazer gol com um centroavante de 30 gols na carreira? O senhor Tiquinho acabou em 2023 o futebol dele. Ano passado era reserva no Botafogo, já falei sobre isso. E esse ano é uma vergonha, principalmente pelo salário que ele ganha. E ainda venderam o Luca Meireles a preço de banana. Olha, o ataque do Santos não faz gol. A diretoria do Santos planeja mal. O Santos vai de mal a pior, machuca o seu torcedor. Olha, vai ser difícil conseguir colocar gente na Vila contra o Fortaleza. O horário é excelente, pô, sábado, 4 da tarde. Pô, quem que não vai querer assistir um joguinho 4 da tarde num sábado? Mas como é que você motiva a torcida para um jogo desse? Qual é o torcedor que vai ter vontade de viajar para assistir uma partida dessa com um time que humilha o seu torcedor em jogos dentro de casa? É difícil. Até peço perdão pelo desabafo no vídeo de ontem, no vídeo de hoje, mas eu não consigo, ainda não desceu ainda como a diretoria do Santos, como esses caras que estão no ataque do Santos, como Guilherme, como Lautaro, seja quem for, Tiquinho, esses caras não merecem vestir a camisa do Santos, não merece. O Santos e a sua torcida, a torcida do Santos, não merece passar por isso. Tá difícil, torcedor. Quero saber sua opinião nos comentários. Esse é o canal Mundo do Santos. Vamos conversar, vamos falar aí sobre... Eu quero saber, na verdade, o que você pensa. Quero saber o que você acha do ataque de riso do Santos. Vamos conversar. Esse é o Mundo do Santos. Se inscreva no canal se você quiser, até porque o momento é difícil. Tem gente que está largando de mão do Santos e eu não julgo você. É difícil. Mas a gente tem que estar aqui para poder perturbar esses caras que perturbam a torcida do Santos. Um abraço e até o próximo vídeo.